História multimídia da ADC Eletropaulo, depoimento de Antônio Rogério Magri, entrevistado por Luiz André do Prado e Carmen Natali. Oficina Cultural Oswald de Andrade, 19 de setembro de 94, Museu da Pessoa, entrevista 03. Bom, Magri, então vamos começar pela sua identificação. Eu queria que você dissesse seu nome, data, local de nascimento, e aí a gente vai estudando. Okay, meu nome é Antônio Rogério Magri, eu nasci em 26 de outubro de 1941. Nasci aqui no Hospital Santa Cruz, no Cambuci, quase no centro de São Paulo, quase no marco zero, que é o Praça da Sé. Fala um pouco pra gente sobre seus pais. Ah, sim. Bom, sou filho, meus saudosos e queridos pais, meu pai Antônio Magri, minha mãe Tereza Borsari Magri, pessoas extraordinárias que tenho essa na lembrança até hoje, de uma maneira muito viva. Papai era um eletricitário. Papai trabalhou no Cambuci, nas oficinas onde eu trabalho hoje. Eu só entrei para a empresa porque papai quase que me obrigou a fazer isso. Eu trabalhava numa metalúrgica que fazia gabinetes dentários, ali perto, ali no Cambuci mesmo. E em 1962 houve um aumento muito forte do sindicato e eles acabaram demitindo pessoas, que aliás é como faz sempre até hoje, né? Tem aumento, em vez de acertar, manda as pessoas embora. Eu fiquei desempregado porque eu me casei em 1960 e já casei com a minha filha no colo, a Cristina. Então era um problema para mim, porque eu fui morar junto com meu pai. E o papai disse, olha, você vai no Cambuci, a gente vai... E me arrumou uma colocação. Só que eu não tinha profissão, né? Só com o quarto ano primário, que aliás eu sou um primário até hoje, não pude estudar. Eu fui trabalhar de ajudante no Cambuci. E o papai é que me levou para isso, e o papai disse, olha, é um serviço difícil, um serviço duro, mas eu acho que você está precisando, você vai ficar comigo lá. E realmente eu fui para o Cambuci. Minha mãe também me deu muita força. Eu tinha um relacionamento com a minha mãe quase que incestuoso, tão grande que era a minha relação com a mamãe. E fui para o Cambuci, fui ser braçal. Então foi duro, papai, que era um carpinteiro de primeira linha, um homem que tinha há muitos anos trabalhando na empresa, com um perfil realmente de laitiano, era difícil para ele me ver dentro daquelas valetas, abrindo esgoto, aquela coisa toda. Foi muito difícil para o papai. Mas o papai disse, olha, eu acredito em você e tenho certeza que você vai ficar como eu, vai morrer aqui dentro. Eu acho que um anjo deve ter dito amém para o papai, que até hoje eu me encontro ainda ali, passando todos os dias pela bancada onde ele trabalhava, tendo a mesma saudade dele. Realmente o papai foi uma pessoa extraordinária. Mamãe também foi uma criatura extraordinária. Minha relação com a minha mãe era tão afetiva que ao me faltar, eu pensei que ia ficar louco. Tive que procurar pessoas que me ajudavam e tal. Mas eu compreendi também que essa passagem da vida, né? Tanto a mamãe morreu com 75 anos, o papai com 86, faz 2 anos agora, cumpriram a sua etapa, reconheço que a vida é assim mesmo. Aliás, eu acho que eles passaram por aqui, deve estar lá em cima ainda me olhando, porque a vida tem sido boa para mim, eu não posso me queixar muito dela, sinal que eles estão junto comigo até hoje. Isso é muito importante. Magri, e sobre a origem das famílias dos seus pais? Você se lembra, conheceu seus avós? Conheci. Meus avós são, por parte do papai, meu avô Hugo, minha avó Vitória, são aqueles italianos maravilhosos de Pádua, um de Gênova, outro de Pádua. A minha mãe é padovesa, nascida em Pádua mesmo, com os meus avós, por parte da mãe, vovô Hilário, vovó Helena. Foram pessoas que eu convivi. A minha avó Helena, por parte de mãe, eu conheci pouco, porque ela faleceu, eu tinha 5, 6 anos de idade, mas eu me lembro bem dela. Mas o meu avô Hilário, sim. O avô Hilário era um italianão, uma figura extraordinária, morava em Mococa, e quando eles imigraram, vieram tudo para Mococa. Tanto a família do papai como a mamãe. E o avô Hilário era um italianão já, naquela época, já com uma certa idade, já aposentado. Ele era ferreiro, tinha um punho, parecia uma pata de cavalo, uma força enorme. Tanto é que a minha influência de fazer muito esporte, como eu fiz todo, foram dos meus 2 avós. Os dois um era carpinteiro, outro era ferreiro, mas tinham uma força de leão os dois. Meu pai também gostava disso. Então eu me recordo do vovô Hugo, também o pai do papai, como carpinteiro, com a sua carpintaria embaixo da casa dele, lá na Rua Rosada, em Mococa.
trabalhando, fazendo todos aqueles materiais, e eu moleque em volta dele, aquilo eu gostava de vê-lo trabalhar, mas nunca tive a habilidade que eles tiveram. Tanto meu pai como meu avô tiveram grande habilidade manual. Sempre foram pessoas que tiveram capacidade de trabalhar com as mãos. E eu não tive essa habilidade, mas em contrapartida, Deus me deu uma outra, canalizou a minha profissão para um outro lado. Eu descobri que, em vez de trabalhar com as mãos, eu era falava com facilidade, fluía com muita facilidade o meu raciocínio, o que eu pensava. Então, tínhamos essa diferenciação. Eles eram realmente muito bons para fazer serviços manuais e eu não tinha a menor habilidade, tanto é que quem troca a luz na minha casa com certa tomada ainda é Dona Isabel. É minha mulher que faz isso, que eu não tenho nenhuma habilidade para isso. Mas, em contrapartida, sei que tenho essa facilidade. Tanto é que minha vida política foi tudo por aí, né? E quanto aos seus irmãos? Quantos irmãos? Eu tenho um irmão só. Eu tenho um irmão só, o José Ricardo. Eu sou um irmão, nós como éramos só os dois, eu sou mais velho que ele, eu sou 5 anos mais velho que ele. E o meu irmão, esse puxou muito para o papai. Tranquilo, mais acomodado, mais sossegado. E nós começamos a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, tanto é que com 11 anos eu já tinha assassinado esse dedo numa máquina, com 11 anos de idade. Porque eu era muito briguento e a mamãe me colocou para trabalhar numa gráfica, tomar conta, uma gráfica do seu Alberto, pertinho de casa, ali na rua Tenente Azevedo. E eu me lembro que o operador da máquina, ele foi ao banheiro e disse assim: olha, se caso a máquina, o papel pegar assim naquele rolo, você aperta esse botão aqui, não mexe na máquina. Tudo bem. Mas a máquina pegou o papel e esse papel entrou dentro de uma proteção que tinha. E eu enfiei o dedo para tirar o papel. E ali passava uma engrenagem. Então foi o primeiro acidente grave da minha vida. Que eu não perdi o dedo porque eu era moleque. E meus dedos não tinham essa conformação maior, mais grossa. E não perdi. Você pode ver que tem todo o dente da engrenagem aqui. E meu irmão também, minha mãe colocou para trabalhar numa fábrica de grampinho com 9 anos de idade. Porque nós éramos pobres demais, então sempre, além de poder ganhar algum dinheirinho, saía da rua também. O meu irmão, uma pessoa que também não, como eu, não estudou, aquele tempo não tinha essa facilidade, aquela coisa, apesar de que o papai me colocou no Colégio da Glória para estudar, Colégio da Glória de Irmãos Maristas, aqui no Cambuci, na Rua Lava Pés, que era um colégio caríssimo, longe do alcance, inclusive, financeiro do papai. Mas eu, no 2º ano, o reitor tinha o irmão Justino, que ninguém esquece, foi realmente a pessoa que mais marcou o Colégio da Glória, até hoje é lembrado em prosa e verso, com quadros, com estátua, tudo dele lá. Ele chamou meu pai e disse assim: olha, eu não quero expulsar o seu filho, mas não dá. Ele não estuda, ele atrapalha os outros, então talvez ele precise ir para uma escola que force um pouco menos, que não exija tanto dele. E o papai, então, percebeu que estava gastando dinheiro à toa, era um cara carinho. Aí eu saí e fui para o Grupo Escolar Oscar Thompson, que ficava ali na rua Luiz Gama, pertinho do Colégio Nacional da Glória. E meu irmão, aí o papai disse para o meu irmão: você quer ir para lá? Veja bem lá. Não, então fomos os dois. Eu estava terminando, porque eu tirei o diploma com 13 para 14 anos. O professor acho que me deu o diploma, porque eu era grandão demais. Ela acabou me dando o diploma para sair. Mas, de qualquer forma, o César também estou lá. Depois ele continuou no ramo gráfico e hoje tem uma gráfica. Tem uma gráfica, bem casado, minha cunhada Marilda, tem 2 filhos também excepcionais. E ele foi para a gráfica e eu fui para Eletropaulo. Quer dizer, tivemos caminhos diferentes, mas ele é muito diferente. Até fisionomicamente, que ele tem 47 anos, não tem um fio de cabelo, completamente calvo, barbudo. Até nas características visuais nós somos muito diferentes. O comportamento meu mais agressivo, uma coisa mais de liderança, né? Mais de liderança, que eu sempre tive isso. E ele não, ele calmo, tranquilo, pacato, mas é uma grande figura, uma figura extraordinária. Os filhos dele são perfeitos também. Assim, porque a minha família é um pouco tradicional, né, na Eletropaulo. Isso eu queria dizer, porque papai trabalha na Eletropaulo, eu trabalho, meu filho Douglas trabalha, minha filha Cristina trabalha, meu genro trabalha. Então nós somos família de eletricitários mesmo. O meu genro é um dos diretores, um dos vice-presidentes da ADCE, né? Conheceu minha filha desquitada do primeiro casamento, e o meu genro atual, que é o Toninho,
Ele casou-se com a Cristina, mas já era diretor da ADC, sabia que eu estava um pouco envolvido, eu era presidente do sindicato também, então facilitou tudo. Então nós somos uma família, mais ou menos, eu quis trazer meu irmão para Eletropaulo, mas ele não quis vir. Os meus sobrinhos eu tentei colocar também não, porque eu quis criar uma confraria nova, porque eu gosto dessa empresa. Essa empresa, realmente, tradicionalmente, ela foi hoje já nem tanto, um detalhe que a gente pode um pouco mais para frente dizer, mas eu quis colocar todos eles porque entendia que, como eu tive uma participação, ela teve uma participação decisiva na minha vida, que eu pude criar meus filhos, pude crescer, pude fazer. Eu não estudei, mas os meus filhos todos são formados. Um é economista, um é jornalista. Então eu devo muito a essa empresa, né? Devo demais mesmo a essa empresa. Então, talvez até por dever isto para a empresa, eu quis trazer todas as pessoas junto comigo. Eu queria que você, só para antes de a gente passar para essa fase mais recente, que você falasse um pouco da sua casa de infância, a casa onde você passou a sua infância, e recordasse um pouco como era o relacionamento entre família, como era o tipo de atitude que seu pai tinha. Você disse que ele praticamente se colocou lá, ele tinha uma postura autoritária, como era seu pai? Ah, não tinha. Eu chamava ele de Magrão, por isso que eu posso chamá-lo até hoje de Magrão. Magrão é uma figura extraordinária. Para compensar, tinha minha mãe que me massacrava, que me batia demais. Mas batia porque eu era levado, né? Papai nunca me encostou a mão, nunca na minha vida. Nós morávamos ali na Mazine e o papai, quando veio embora de Mococa para São Paulo, arrumou 2 empregos numa carpintaria, depois ele acertou na Eletropaulo, mas não ganhava bem também. Nós fomos morar num chamado, naquele tempo se chamava cortiço, mas não era um tom pejorativo. O cortiço dos italianos era uma coisa digna de se morar, apesar das dificuldades. Eu morava num tipo de cortiço desse, que começava na Rua Mazine e tinha um fundo pela rua Lava Pés, então era enorme. Moravam 32 famílias nesse cortiço, né? Que era uma vila. E, insisto, que o cortiço hoje tem um tom muito pejorativo. Naquele tempo não. É o cortiço lá, era uma coisa onde moravam trabalhadores que tinham sua dignidade, tentavam já naquela época resgatar sua cidadania, já desde aquela época, tentavam colocar os seus pensamentos. E era um local muito bom, porque naquele tempo, aliás, quando eu converso com meus filhos, eu tenho sempre colocado essa questão. Mas a vida hoje passa depressa. Realmente a vida passa depressa. Naquele tempo passava mais devagar, porque, você imagina, era uma vila com casas dos dois lados, então, quando era 6 horas da tarde, já jantava, sentava numa porta de cá, o vizinho sentava na porta dali, não tinha televisão. Papai tinha um rádio de galena que só ele ouvia. Então, ficavam conversando, a mamãe com aquelas vizinhas, e eu participava, porque eu sempre gostei muito de ouvir os mais velhos. Talvez um pouco de toda essa eu que não pude ter a erudição dos bancos da faculdade, eu tive que ter a habilidade do autodidata de aprender com as pessoas. Então, eu sempre ouvi muito os mais velhos, gosto de conversar com os mais velhos e participava dessas discussões. E o papai e a mamãe ficavam horas conversando, levantando as questões. Mamãe levantava as questões da Itália, que ela viu menina e tal. Mas foi uma vida gostosa. Eu vivi uma infância muito boa, muito mais pela minha maneira de ser até do que pela própria, por aquilo que eu oferecia naquela época, das pessoas brincarem. Não. Eu sempre fui muito levado, sempre fui muito ativo. Então eu fazia carrinho de madeira com meu pai, ele me ajudava, eu ajudava a pregar aqui, pregar ali, meio errado, que eu não sabia. Mas, de qualquer maneira, foi uma infância muito boa, realmente. Eu sou extremamente grato aos meus pais, porque eles souberam ser, para mim, pais que me deram liberdade, que me deixaram conhecer os lados bons e ruins da vida de maneira democrática. Papai era um democrata, papai me ouvia. Isso há 40 anos atrás, ou até mais. Papai dizia, olha, nós vamos lá na casa do tio, você quer ir? Então, já naquela época, ele já me consultava se queria ir ou não. Tanto é que eu passei isso para os meus filhos e a minha filha conversa hoje com a minha neta. Se vai num lugar, vai num shopping, você quer ir no shopping, você quer ir comer um sanduíche no McDonald's, então se discute em casa aonde se vai. Isso veio de heranças realmente do papai e da mamãe. Certo. Quais são as suas lembranças da cidade assim, de São Paulo na sua infância? Como era São Paulo e como é que você se lembra disso? Eu lembro de São Paulo de uma maneira que pouca gente se lembra. Pessoas que têm menos de 40 anos não lembram São Paulo, que teve música, inclusive São Paulo da Garoa, aquela coisa toda. E me chama a atenção hoje que não existe mais aquela garoa e aquele frio pela manhã de São Paulo. Eu ia para a escola
Eu tinha 8 anos, 7, 8 anos, quando eu ia para a escola. Aquela garoa que você não enxergava, o outro lado da rua você não enxergava. Uma coisa diferenciada de hoje, porque hoje você não vê mais garoa. A temperatura mudou, o clima mudou demais, né? Outra coisa que eu tenho muitas lembranças, ali, pelo menos no Cambuci, onde eu nasci, das ruas, que eram todas de terra. A Rua Mazzini, ela foi... Colocaram os paralelepípedos em 1948, 47, 48. Então eu tenho as recordações de quando foram colocados os paralelepípedos na rua. Me recordo das galerias que foram feitas, que eram galerias enormes para poder colocar aqueles canos enormes também de condutos de água, de esgoto. Aquela coisa me marcou muito, porque hoje eu vejo um São Paulo com tantas coisas diferenciadas. As pessoas de hoje jamais poderiam saber como é que mão de obra que foi usado. E aquela época você não tinha os tatuzões, não tinha nada, era na pá, na picareta, era realmente no braço que se fazia aquilo. Aquilo me marcou muito. E como a rua era uma rua de barro, nós jogávamos bola, não passava muito carro. Então nós fazíamos partidas de futebol, homéricas, brigas de rua. Que aquilo, isso foi uma das coisas que mais marcou, porque do jeito que eu era briguento, então estava sempre... Por isso que eu apanhei muito a minha mãe, porque eu brigava muito, então chegava em casa, além de apanhar na rua às vezes, chegava em casa, apanhava em casa também. Mas essas coisas é que marcaram muito a minha infância. E o Taquaral, no fim da vila onde eu morava, do Curtição lá embaixo, tinha um rio que passava e um taquaral. E ali os pardais, à noite, enchia aquilo de pardal, aquela coisa de pardal, e de manhã, com todos eles revoando, aquela coisa toda. Isso foi uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Isso nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi bom. Lamentavelmente não se pode voltar mais. A vida vai para frente, né? Como é que foi que você conheceu a sua mulher e como foi o casamento? Quais são as recordações dessa parte? Bom, a proposição de se fazer um depoimento desse é a proposição da seriedade do que você fala. Eu conheci a Isabel em 1960. Eu conheci a Isabel no Som de Cristal. Eu era um bailarino, né? Sempre gostei muito de dançar. Eu ia muito na Avenida Dança, naquele tempo tinha o caçamba, o paulistano, coisa que hoje não tem. Eu nem sei se tem ainda esses lugares todos. O Som de Cristal tem ainda. E eu conheci a Isabel no Som de Cristal. E como eu gostava de dançar muito, a Isabel era uma boa bailarina, eu conheci a Isabel ali. Conheci a Isabel e eu estava servindo o Exército nessa época. Estava servindo o Exército. E eu mais passei detido, não por ser mau elemento, mas barba comprida. Eu servi na Polícia do Exército, que era um local que tinha que estar sempre... Porque a Polícia do Exército prendia naquela época, hoje não tem mais isso. O sapato sujo, o soldado mal barbeado, cabelo... Então você tinha que cortar cabelo toda semana, fazer barba todo dia. A gente não estava sempre detido, estava sempre respondendo pernoite. E a Isabel passou a me visitar no quartel à noite, me levar cigarro, aquela ocasião eu fumava. E nós nos conhecemos, ficamos com um pouco dessa nossa vida, e um dia aconteceu, a Isabel acabou engravidando. Engravidou e eu era ainda militar, estava ainda como praça. Aí me recordo que eu dei baixa, falei com o tenente, era para sair na segunda baixa, sair a cabeça na primeira baixa, porque a Isabel já estava em fase já de terminar a gravidez. Nem minha mãe sabia, nem minha família não sabia, nem a família dela. Ela trabalhava numa casa, a Isabel era doméstica de uma casa que acabou levando ela para casa até para poder manter ela. Diz, olha, ela não vai ganhar muito, mas aqui ela tem um quarto, aqui ela tem comida, aqui tem tudo. Tá bom, a Isabel topou. Mas eu entendi que tinha que tomar uma decisão logo, né? Tinha que me decidir. Aí eu disse, ó, Isabel, deixa as coisas acontecerem e vamos ver como é que a gente faz para casar ou qualquer coisa parecida. Uma coisa interessante, isso é uma coisa que eu vou dizer de maneira até sensibilizada. Com todo esse problema, minha mulher nunca tinha dito para mim, olha, você precisa casar comigo, você vai casar comigo. Minha mulher nunca me cobrou nada na minha vida, nunca me cobrou nada. Aquela barrigona, ainda trabalhando, aquela coisa toda. Aí eu saí do quartel, entrei nessa empresa que eu te falei, que era o Atlante S.A., que fazia metalurgia. 15 dias depois, ela deu à luz. Então, foi um problema, porque eu não tinha avisado minha família. E eu tinha acertado no Hospital Matarazzo, tinha um local onde podia colocar as pessoas que não tinham condições financeiras, grávidas, então elas davam à luz num setor. Tinha um setor que eu não me lembro o nome. A Isabel foi para lá e
deu à luz da Cristina. Eu fui ver a Cristina, minha filha, uma coisa de louco. Cristina, a minha cara. Desculpa a falta de modéstia, mas ela é a minha cara. Então eu não tive jeito, eu adorei aquilo tudo. Falei, meu Deus, aí fui para minha casa e falei, mãe, olha, a senhora é a avó. Ela não tinha entendido por quê, porque olha, isso aí contei tudo para ela. Ela falou, oi filho, isso é muito bom, tudo bem, vamos falar com o teu pai. Fui falar com meu pai disse assim para mim, filho, olha, o que vamos fazer? Traz ela para casa e vamos. É teu desejo esse? Eu falei, pai, eu não tenho muito escapatória, eu gosto da Isabel, eu acho que vou. E quando a Isabel saiu do hospital, 4 dias depois do parto, ela já saiu para minha casa. E aí, esse tributo valoroso da minha mãe, que a Isabel é uma mulata maravilhosa, mas é crioula, né? Então já pensou eu chegar na rua de casa, aquelas famílias italianas, chegar com uma crioula no lado e uma filha no outro? Então foi difícil, mas a minha mãe pegou ela, foi de casa em casa. Essa aqui é a mulher do Magno, essa aqui é filha dele, do Toninho, que eu me chamo de Toninho, mesmo de Tony. Essa é filha do Tony. Aí a minha mulher ficou dormindo num quarto, e eu e meu irmão viemos dormir na sala. Em 20 dias nós montamos a papelada toda e eu casei. Acabei casando com a Cristininha já. E aí fui morar com meu pai. Aí colocamos uma cama no outro quarto de casal. E ali fiquei morando com meu pai quase um ano. Então foi uma coisa que nos ligou muito. Você viu, eu estou casado há 34 anos com a Isabel, mas com laços umbilicais muito fortes. São quantos filhos? Tenho 2 filhos e tenho 2 netas. Então é um laço forte demais, né? Por toda essa trajetória minha e dela. E a Isabel viveu comigo nos momentos difíceis, nos momentos que eu ganhava pouco demais. Eu só tinha uma calça jeans, lavava de noite e secava com ferro para trabalhar o dia seguinte. Então ela viveu comigo momentos difíceis. Então essa toda a gratidão que eu tenho pela... Não só gratidão, porque afinal de contas eu adoro minha mulher, gosto da minha mulher. Apesar dos 34 anos estamos casados, mas ainda temos uma relação afetiva e amorosa como nos primeiros tempos. Mas eu não posso deixar num depoimento desse, de dizer, de registrar isso. A forma com que a Isabel enfrentou o realismo, nunca me cobrou, nunca disse, você vai casar, não vai casar, nem nada. Tanto é que até hoje, se eu quiser dizer, de vez em quando eu digo que ela me seduziu, porque ela tinha, a Isabel é mais velha que eu, 4 anos. Eu falei, você já era mais velha, eu tinha 18 anos, você tinha 24. Ela falou assim, 22. Ela falou, bom, mas eu nunca pedi para você casar comigo. E realmente isso foi uma grande verdade. Esse foi o nosso conhecimento. Tanto é que quando eu fiz Bodas de Prata, 9 anos atrás, eu falei, Isabel, não vamos fazer missa, né? O que você quer de presente? Aí ela falou assim, ó, não sei o que você vai me dar, mas o que você me der, depois eu queria ir no Som de Cristal. E aí nós fomos jantar e levei a Isabel no Som de Cristal. Fomos depois de 25 anos de casado. Aí voltamos ao Som de Cristal e, por incrível que pareça, estava lá ainda o baiano, que era o garçom, estava lá o índio, que era garçom, o Pelé, que era o chefe da segurança. Aí foi uma farra, foi uma coisa muito gostosa. Eu fiquei de voltar depois outras vezes, mas aí já os valores vão mudando e a vida já é outra e ficou para trás, o passado é o passado. Mas foi ótimo esse aspecto. Como é que é a relação entre vocês dentro de casa, a relação familiar hoje, né? Bom, hoje a minha relação com a Isabel é boa, porque com 53 anos que eu estou, os valores mudaram muito, os valores, né? Porque a vida é assim mesmo. Os valores que eu tinha 20 anos atrás são diferenciados de hoje. Então eu sou um sujeito muito caseiro, eu sou um homem que vivo realmente para minha casa, eu não saio de casa, sábado e domingo, não saio de casa. Sou muito chegado na televisão, então sou uma pessoa que vivo vendo televisão. Agora eu pus um multicanal agora, então tem 24 horas por dia agora. Então nossas brigas em casa, eu e a Isabel, a briga maior é exatamente essa, que eu gosto muito de televisão e ela não gosta tanto, então nós criamos um problema. Tem esse problema. Mas a nossa vida no dia a dia é extraordinária de fazer inveja realmente, porque eu e a Isabel, nós dizemos assim, eu não posso ver a Isabel, sábado e domingo eu fico em casa. Então ela está lavando o quintal. Eu tenho vergonha de ver a Isabel fazer uma coisa e eu não fazer. Então vou para o quintal, ela joga água, eu puxo, ela lava a louça, eu enxugo. Nós temos uma vida, nesse particular, muito junto mesmo, muito... Eu tenho vergonha de deixar a Isabel trabalhar e eu não fazer nada. Nós ficamos muito sem empregada, não conseguimos acertar empregada. Eu tenho 3 cachorras, eu tenho a Orca, que era famosa, a Orca ainda, mais 2 pequenas, que sujam, que faz xixi, faz cocô. Então de manhã eu levanto, ou eu mesmo vou pegar, ajudo a limpar. Então nossa vida é boa nesse aspecto. No sentido
da vida afetiva, da vida conjugal por si só, isso é extraordinário. Porque eu ainda tenho um verdadeiro fascínio sexual pela minha mulher. Eu acho que os casais só conseguem sobreviver 35 anos quando essa questão sexual sempre é levada muito a sério. Não é? Muito a sério. E eu levei isso muito a sério com a Isabel. A Isabel, até hoje, eu tenho paixão. Eu me relaciono bem sexualmente com a Isabel. Então, essas coisas todas dão um tom bom dentro de casa, né? Quando você está bem por esse lado, o outro lado é só complemento. Porque na vida eu aprendi que isso é verdade. Estando bem o casal, sexualmente, tanto família, os filhos, o resto é complemento. O resto é uma coisa que vai da valsa. Mas, bom, meu relacionamento é ótimo, com meus filhos muito bom. Os meus filhos são pessoas que não me deram um pingo de trabalho, porque eu não tive muito tempo para os meus filhos. Essa é a grande verdade. A Isabel é a grande mãe, ela é que cuidou dos meninos, porque eu, quando entrei na Eletropaulo, só para você ter uma ideia, eu entrava às 5 da manhã para ligar as caldeiras e saía às 9 da noite. Foi assim durante 12 anos. Os primeiros 12 anos de casado, entrava às 5 da manhã, saía às 9 da noite. Quer dizer, eu não via meus filhos, né? A Isabel é que cuidou com as dificuldades, que a Isabel também não é nenhuma suprassumo da inteligência, mas tem dificuldades. A modernização, a gente não é como você fazer o primário, depois as coisas foram modernizando, mas com todo o sacrifício que havia, as crianças cresceram educadas, sem vícios, nem nada, se formaram por sua própria conta, né? A única coisa que fui fazendo foi dando dinheiro para fazer, mas se estudaram com a força de vontade deles. Então, a nossa relação ainda até hoje é muito boa. Nossa relação familiar é estreita, é umbilical. Até hoje ainda nos falamos por telefone, porque o Douglas mora sozinho, né? O Douglas tem 30 anos, a Cristina tem 34. A Cristina está casada pela segunda vez, tem a filha do primeiro casamento, agora está com o Toninho, felizmente uma pessoa extraordinária. O Douglas resolveu morar sozinho, tem a sua vida, ganha para isso, mas nos falamos telefonicamente todos os dias, nos encontramos todo sábado, todo domingo. Então é uma vida sadia, Vamos voltar um pouco à empresa aí. Foram os 12 primeiros anos, entrar às 5 e sair às 9 da noite. Como é que foi essa fase assim, sua inicial na Light, né? Ainda Light? E como era a Light, como era a empresa, sua relação com colegas? A Light, ela... Ninguém que trabalhou na Light, pessoas do meu tempo, irá, em nenhum depoimento da vida, falar mal dela. A Light, ela tinha um compromisso tão realístico com os seus funcionários, ao compreender até a sua verdadeira participação, porque o parque industrial brasileiro cresceu exatamente com o crescimento da Light. A Light é que, ao desenvolver-se, fez desenvolver o parque industrial brasileiro. Então, havia uma relação muito grande entre o trabalhador e ela. Ele se sentia importante e ela sabia que ele era importante também. Mas dentro daqueles valores daquela época, fazia-se dentro daquela possibilidade o que era possível fazer. Houve uma época que nem sindicato não tinha. Então era a relação capital e trabalho que adivinha realmente desse entendimento de um que sabia que trabalhava numa empresa importante e a empresa importante sabia que ele era importante como trabalhador. Era tão importante que havia trabalhadores da Light que escrevia assim, uma placa assim, aqui mora um funcionário da Light, e deixava na porta. Tão importante que para você abrir um crediário no Mapping, por exemplo, na Lojas Garbo, se você era funcionário da Light, não precisava fiador. Só a carteira profissional era o próprio fiador. Então isso era um orgulho para o Lightiano. Tanto é que ele escrevia, aqui mora um funcionário da Light. Havia credibilidade para isso tudo. A empresa, os seus diretores, os seus superintendentes, em menor número do que hoje, muitos deles conheciam por nome os seus trabalhadores. O seu Horácio, que era o encanador, que eu era ajudante dele. Quantas vezes o Dr. Bittencourt, que era um superintendente, entrava e dizia assim, bom dia, seu Horácio. Eu não, porque não me conhecia, mas os mais eram. Então chamava-se o homem pelo nome, que era uma coisa extremamente importante, né? As pessoas não se sentiam um número. Eles tinham um nome. E isso fazia com que as pessoas trabalhassem muito mesmo. Os salários eram bons? Bom, não eram os melhores, mas eram um salário bom. A segurança que tinha na empresa. E a Light, ela foi, por exemplo, a pioneira para dar um exemplo, em acidente no trabalho.
em coibir o acidente do trabalho. Aqueles slogans, os grandes slogans da prevenção do acidente começou na Eletropaulo. Previna-se, nos bondes estava grande, cuidado ao subir no bonde, previna-se, não se acidente. Então ela foi uma das pioneiras no que diz respeito à prevenção de acidente. Ela foi extremamente consciente quando ela construía as suas, quando edificava, por exemplo, o escritório central, quando ela fez os almoxerifados, os prédios que a Light fez, eu nunca me esqueço, eram feitos com cimento Portland importado da Inglaterra, vinha o cimento nos latões assim, da Inglaterra, aí fazia. Então, todos os vasos sanitários eram de primeira, os aquecedores para mão, quer dizer, ela tinha uma visão macro de que o homem merece ser considerado dentro desse processo. Ele é um parceiro, ele não é um insumo. Então ela tinha já essa visão. Então é evidente que você imagina um funcionário como eu tá urinando, por exemplo, no mictório que tinha vindo da Inglaterra. Aquilo parece que não, hoje é uma coisa bem, mas naquele tempo não, havia uma relação diferente. Um aquecedor assim para enxugar a mão, aquele negócio que apertava o pé, saía aquele calor assim, era uma coisa que ninguém podia imaginar. Então essa relação da empresa com os trabalhadores era muito boa. Agora eu já peguei a Light, mas já vim numa mudança da Light, né? Isso é uma história muito longa, evidentemente que eu não vou abordar, porque demanda muito tempo. Mas na verdade a Light, ela já sentiu o seu contrato terminando, e ela sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia passar para o governo do Estado de São Paulo. Então, evidentemente, ela foi ficando mais relapsa. Não foi investido, foi deixando de investir, o salário foi deteriorando um pouco. Nessa época eu já estava na empresa. Até chegar quando privatizou, aliás, sai da mão de uma empresa privada e vai para o Estado. Mas eu, em 1963, quando eu entrei, como eu ganhava salário mínimo, e tinha muitos compromissos lá, que o papai, aquela coisa toda, não tinha outra coisa a fazer senão hora extra, né? Hora extra. Então, como eu morava pertinho da empresa, fazer hora extra para mim era uma moleza. Então tinha uma caldeira, da caldeira dos restaurantes, que precisava ligar ela às 5 da manhã, para quando chegasse os cozinheiros às 6h30, já ter água quente, aquela coisa toda. E como o seu Cláudio, que era uma das pessoas que ligava e desligava a caldeira, teve uma tuberculose, o meu chefe Mazuia perguntou, quem é que quer entrar de manhã, é só ligar as caldeiras, faz 2 horas extras de manhã? Eu entro. Então eu passei a entrar às 5 da manhã. Eu morava perto, acordava às 4h30, entrava às 5, ligava as caldeiras, já ajustava ali, ajudava, punha água no fogo para fazer um café para o pessoal que vinha chegando. E quando era 7 horas, que vinha todo mundo, entrava uma outra pessoa e eu descia para fazer ajudante de encanador, aquela coisa toda. Saía às 5 da tarde, mas aí a prefeitura deixou quem recolhia o lixo da empresa era a prefeitura. E a prefeitura deixou de recolher o lixo, um decreto do se não me engano era o Jânio Quadros, quando o Jânio foi prefeito. Um decreto dessa natureza disse, não, a prefeitura não vai mais recolher o lixo. As empresas têm que recolher o seu próprio lixo e jogar fora onde quiser, nos lixões e tal. Aí o seu Mazuia faz outra vez uma vez, olha, eu preciso de 3 pessoas para colher o lixo aqui, porque... Aí explicou essa situação toda, aí saiu o Ferraz, o Zelão e eu. E aí nós passamos também a recolher o lixo na parte da tarde. Um dirigia o caminhão, o outro dirigia uma empilhadeira e o outro colhia o lixo, pegava o latão, colocava em cima assim. Aí você imagina, eu pegava às 5 da manhã, até às 7 era 2 horas. Depois pegava das 5 às 9, só mais 4. 4 e 2, 6. Eu ganhava mais de hora extra do que de atividade normal. Foi essa uma das razões que eu trabalhei demais hora extra. Só que era um trabalho muito pesado, muito duro, né? E não humilhante, porque não tem serviço que humilha. Não tem nada que humilha mais do que ganhar salário mínimo. Isso sim que é humilhante. O trabalho não. A remuneração é que humilha, às vezes, o trabalhador. O trabalhador com filhos, como eu tinha, ganhar um salário mínimo era realmente uma coisa que depunha contra a sua cidadania, contra a sua dignidade, até hoje, né? Até hoje. Mas não um serviço, mas mesmo não humilhando, era um serviço chato de fazer, né? Um serviço de colher lixo aqui, tá? Mas assim mesmo foram 12 anos. A partir daí, aí eu fui saindo, fui dando um pouco, aí fui aprendendo com elas coisas, fui vendo o caminho das pedras, aí depois eu achei o caminho das pedras. E conta um pouco então esse caminho das pedras, como é que é, quais foram os cargos que você exerceu, sua ascensão dentro da empresa? Eu tive uma certa liderança, sempre tive uma certa liderança, mas não tinha oportunidade, não tinha chance.
Naquele tempo não dava para você ocupar o cargo de encarregado porque tinha um encarregado, não dava para você ocupar o cargo de mestre porque tinha um mestre, o chefe de seção porque tinha um chefe de seção. E era uma faixa etária que ia demorar na empresa. Eles não iam morrer com facilidade, a não ser por um acidente, qualquer coisa parecida. E nem nós desejávamos isso. Mas, de qualquer maneira, eu saio depois de toda essa andança e vou ser encanador. Passei a ser encanador, já uma remuneração melhor. Eu já tinha nisso montado a academia, eu tinha uma certa facilidade para treinos. Eu fui campeão paulista de judô em 59, então já era faixa preta quando eu fui para lá e montei uma academia. E fui ganhando essa liderança dessas pessoas todas. Aí, na primeira oportunidade, que aposentou o primeiro feitor, que era o contramestre da sessão, aposentou, eu já imediatamente fui guindado ao posto. Porque tudo bafejava para que eu fosse para. Aí o encarregado, porque aí foi aquela faixa etária que começou indo embora. Aí o encarregado foi embora e eu fui para o lugar do encarregado. Mas isso em 75 já. E quando foi em 77, surgiu a primeira oportunidade para mim ir para o sindicato. Disputar as eleições do sindicato na chapa. Não como presidente, mas eu era um cargo que eu não me recordo bem agora, segundo secretário. E foi uma eleição difícil, porque foi 7 chapas que concorreram. 7 chapas, foi um fato histórico esse. E eu pertencia à chapa da situação, a chapa 1. E nós ganhamos as eleições. Dividiram tanto, né? Acabaram se dividindo tanto que nós ganhamos as eleições. A situação ganhou as eleições. E aí eu empreguei mais a minha liderança, porque quem era o vice-presidente era um senhor chamado Belo, mas ele não estava muito chegado no sindicato. O negócio dele era outro. Então eu fiz um acerto com os outros diretores e na hora de eleger realmente a diretoria, eu fui a vice-presidente. Ele ficou para baixo e eu fui acima. Ficou presidente e eu, isso em 77. E nessa época começaram aquelas greves do ABC, né? Começaram a espolcar as greves do ABC, paralisações, aquela coisa toda, e o presidente do meu sindicato, que era o Silvio Guimarães, também já um homem com 66 anos, já estava um pouco, não por sua culpa, mas por todo o processo da Revolução, a ditadura militar toda, o sindicato se encalacraram. Então, eram coisas mais simples, era dentista, serviço administrativo, e ele não desenvolveu tecnicamente, politicamente, ele não se desenvolveu. Então, quando ele viu que estavam aquelas greves lá, os eletricitários tentando também fazer alguma coisa, ele me chamou e disse, olha, eu não vou segurar esse pepino aqui, eu não vou segurar. Eu vou me aposentar e você assume a presidência. Eu falei, é comigo mesmo. Aí ele se aposentou e eu assumi a presidência em agosto de 78. Praticamente ele ficou um ano como presidente do sindicato e eu assumi em agosto de 78. Então foi uma coisa assim levada, né? Porque quando a oportunidade me apareceu, eu não desperdicei nenhuma. Que esse talvez tenha sido a minha grande habilidade de aproveitar as oportunidades. Porque quando eu não as tive, eu soube me conduzir com as dificuldades que se apresentavam. Quando apareceram as oportunidades, eu fui aproveitando uma delas sem deixar perder nenhuma. Com alguma dificuldade, porque naturalmente só com o primário fica muito difícil, né? Essas coisas são difíceis mesmo, por isso que eu sempre disse aos meus filhos. As pessoas têm que ter, além do talento, ter junto talento, dignidade, importante, talento e dignidade. Porque as pessoas só sobem com isso, talento, dignidade e preparo. Você tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar. Quer dizer, eu estava preparado de uma maneira, mas não estava da outra. Evidentemente que eu tive problemas muito sérios. Aliás, não foi só no sindicato, isso foi no próprio ministério, quando eu fui ser ministro, uma série de coisas. É evidente que eu posso não saber fazer a sopa, mas sei se ela está salgada. Mas isso não basta. Você passa, num determinado momento, não teorizar. A sua capacidade não teoriza. Aí você precisa de um intelectual, você precisa do jornalista, você precisa de uma pessoa que te oriente, para você poder seguir. Que é o caso, inclusive, não se trata de uma fala política, mas é o caso do Lula. Quer dizer, toda a habilidade que tem, mas é obrigado a ficar na mão do mercadante, do Belfort. Por quê? Porque esses é que teorizam. Ele tem a alma, a força, a vontade, mas isso só não basta. É preciso ter a capacidade, reunir a capacidade intelectual para poder você jogar esse jogo bem aberto. Então, para mim, houve muita dificuldade, porque um sindicato como o nosso, que gira um orçamento de 2, 3 milhões de dólares por ano, né? Com a responsabilidade de uma categoria absolutamente heterogênea como a nossa,
advogados, jornalistas, técnicos, operários. Então era extremamente heterogêneo ali. Precisaria ser uma linguagem, para você ser bem compreendido, uma linguagem boa. Mas aí eu tive essa facilidade de conversar em todos os patamares, em todos os níveis, de maneira a ser compreendido. Eu tinha facilidade de conversar com um peão, um operário, porque eu era o próprio. E a facilidade de conversar com um engenheiro na minha liderança, porque eu o respeitava e ele sabia que ele se sentia reproduzido por mim, em que pese não ter a intelectualidade maior, né? Mas ele acreditava que eu aprendia com facilidade e muitos deles me ensinavam muita coisa. Mas foi uma certa dificuldade. O não estudar, essa falta da erudição, eu nunca pensei que pudesse fazer tanta falta. Mas hoje, para quem quer realmente subir na vida, quem tem pretensões, seja elas quais forem, precisa estar preparado. A vida hoje dificilmente vai aparecer um outro ministro trabalhador. Escuta o que eu te digo, vai demorar mais 100 anos para aparecer outro assim. Acho que foram essas dificuldades que eu tive, mas que acabou saindo tudo da melhor maneira possível. Magri, você falou em dificuldades primeiro eu queria saber quanto tempo você ficou na presidência do sindicato. Eu só falar um pouco mais dessa carreira no sindicato e que momentos mais importantes você viveu enquanto presidente. Foram 12 anos de presidência, de 78, 11 anos, porque um ano eu não fui presidente, de 78 a 89. Então foram 11 anos de presidente, mais um de secretário. Mas para mim as coisas mais importantes, elas aconteceram no início realmente, né? Foi no início. Porque o eletricitário, que ele era importante para morrer, ele era essencial para morrer, mas não era tão essencial já nessa minha época para receber, já havia aquela mudança da Light para a Eletropaulo, aquela coisa toda, e eu sentia que era preciso fazer alguma coisa. Então, a própria Light, com essa convicção canadense, ela sempre embutiu muito na cabeça do eletricitário que ele não podia fazer greve. Era importante só para trabalhar. Então eu senti que tinha que fazer uma mudança nesse perfil, né? Tinha que mudar esse perfil. E que não era fácil mudar um perfil naquela época de mais de 90 anos. Como é que você muda 90 anos de tradição? Muito difícil. Mas eu usei um pouco o condutor das greves do ABC. Porque houve aquela greve e, naturalmente, as pessoas acabaram evoluindo nas suas reivindicações. Houve toda aquela crise do Lula, aquela cassação de sindicato, mas aquilo avivou um pouco o movimento sindical brasileiro, que vinha tentando se livrar das amarras da ditadura militar. Então, era dentista, meu sindicato tinha 40 dentistas, tinha 35 médicos, então eu era mais um administrador de uma empresa do que propriamente presidente do sindicato. Então eu senti que era um momento oportuno de mudar esse eixo, partir para o campo do eixo político, preservando o eixo administrativo, porque eu sempre entendi que neste particular, o meio justifica o fim. Quando você tem um sindicato como o nosso, que é dentista, médico, você pode canalizar isso para a sua organização, pode fazê-lo. Isso eu percebi. E aí, em setembro de 78, eu fiz uma assembleia fora da database, que nunca teve isso. A empresa nunca deu um tostão fora da database. Então eu fiz uma assembleia antes, e as nossas assembleias, que costumavam ir 200 pessoas, 150 pessoas, que eram amigas do presidente, só para aprovar a pauta, aprovava a pauta no começo, aprovava a pauta no fim, eu fui para a base colocar essas questões, discutir com o trabalhador, dizer que era importante a ida dele. Uma assembleia teve que ser feita na rua, tinha umas 5 mil pessoas. Isso foi uma coisa que mais marcou na minha vida, marcou muito. Então eu me senti em cima de uma Kombi, falando para 5 mil pessoas, e me senti na obrigação de canalizar as questões corretas para eles, porque eu não podia iludi-los. Já que eu reconhecia que eu tinha uma facilidade de falar, e que quem tem o dom da palavra acaba arrastando as pessoas muito para onde quer, eu aprendi isso aí também, eu senti que tinha uma necessidade de conduzi-los pelo caminho mais sério que tinha. Aí disse, olha, eu queria explicar para vocês que está acontecendo isso. Eu acho que está na hora de nós resgatar um pouco da nossa dignidade. Está na hora de buscarmos um momento. Eu acho que nós merecemos. Aí aquele discurso, né? Aí eu achei a embocadura do discurso. Parque industrial é nosso, ninguém funciona sem nós, se nós pararmos, para tudo. Aí eu encontrei a força que eu tinha.
Porque a verdadeira força não é ser ministro, não. A verdadeira força é você poder parar São Paulo, parar o Brasil. Essa era a força verdadeira. Aí eu senti que eu tinha, né? Assim, num trocadilho, eu tinha a força literalmente falando. E aí nós conduzimos as negociações e o presidente era o doutor Leal. Eu disse ele assim, numa reunião, olha, doutor Leal, se o senhor não der este aumento para nós, não há outro recurso, nós vamos acompanhar o ABC. Nós vamos fechar essa empresa, vamos parar essa empresa. Mas nunca aconteceu, mas vai acontecer agora. Não, mas o senhor, olha, nós preferimos vender a empresa do que dar o aumento. Essa é uma frase histórica dele. Disse, bom, então o senhor vai vender a sua empresa, porque nós vamos parar. Aí fui para o sindicato e decretei a greve, mas não deflagrei a greve. Decretamos a greve. 3 dias depois, eles me chamaram no Rio, que o escritório era no Rio, e negociamos, e foi o primeiro acordo. Nós tivemos, o ABC tinha tido 15% ou 20% de aumento, nós tivemos o mesmo aumento, igualzinho ao ABC, só que eu tive que aprender, aí eu comecei a aprender a negociar, né? Eu não tinha essa habilidade da negociação. Aí nós invertemos a pirâmide. Nós demos 20% em cima e descemos 5% em cima e 20% embaixo para os trabalhadores. Isso foi realmente a grande sacada, o primeiro grande passo. A partir daí as coisas foram caminhando, porque eu digo isso com orgulho, claro que eu digo isso com orgulho, com vaidade, não. Eu não sei, até com um pouco de vaidade, mas muito mais pelo lado do orgulho do operário, que teve que transcender, que teve que sair realmente daquela situação difícil, transcender isso tudo. Os melhores acordos foram feitos na minha gestão. Não, talvez além disso tudo, porque o momento também ajudou, né? O momento era um momento que dependia de alguém que tivesse uma certa liderança e fosse para cima. E eu fui. Uma das grandes conquistas nossas, por exemplo, nesses anos todos, foi a garantia de emprego. Essa, para mim, é a mais substancial de todas. Porque você trabalhar numa empresa sabendo que ninguém pode te mandar embora, a não ser por um processo, né? Não é a estabilidade no emprego. Eu fui tão coerente comigo mesmo que eu não quis a estabilidade como era antigamente, até para não voltar de forma retrógrada, né? Eu quero a garantia de emprego. Como é que fiz a garantia de emprego? Então, para a empresa mandar embora um funcionário hoje, ela tem que primeiro dar uma advertência verbal, depois uma advertência escrita, depois uma suspensão, aí depois o processo está pronto para mandar embora. Mas até isso acontecer, todas as pessoas têm chance de se regenerar. Ninguém pode ser mandado embora na primeira oportunidade. Então, isso foi extremamente positivo para mim. Isso foi em 84, uma discussão, o Montoro era o governador do Estado, e o Goldenberg era o presidente das empresas, que era o tripé, Eletropaulo, Paulista e Light. Eu peguei o estatuto do PMDB, que está escrito lá, o trabalho é propriedade do trabalhador. Está lá no estatuto do PMDB. E eu peguei isso. Falei, doutor, aqui, ó, o trabalho é propriedade do trabalhador. Porquanto, eu entendo que a garantia de emprego é... Aí fomos e o Montoro não teve como fugir muito disso e acabamos tirando essa conquista. O adicional de periculosidade, que foi uma das coisas também muito importantes, não porque 30% compre a vida do trabalhador, não por isso. Muita gente diz, mas você está comprando a vida do trabalhador por 30% do seu salário. Eu disse não, porque o eletricitário ele não tem nenhum mecanismo, há setores que não tem mecanismo que salve ele. Por mais segurança que você tenha, se explodir um transformador, só se você estiver dentro de um tanque de guerra, senão você está sujeito a... Então, essa era uma maneira de compensar um trabalhador que tinha um salário não tão compatível com as regras internacionais, mas que se expunha ao risco periodicamente, diariamente. Então, essa foi uma grande conquista também nossa, do adicional de periculosidade, que foi uma coisa extraordinária. Alimentação gratuita, café com leite, pão com manteiga, essa é uma coisa que eu nunca esqueci. É uma coisa assim, mas não dá para esquecer, porque essas coisas tinham que partir de mim, né? Como eu estou falando de mim, eu não gosto de falar muito, mas como é um depoimento, eu queria dar café com leite para as pessoas. E eu fui falar com o Aranha, e disse, não vou dar café com leite. Eu estava na sua casa, café com leite, pão com manteiga. Eu fiz um estudo, voltei meio chateado, fiz um estudo e voltei para o Rio dizendo pelo seguinte, vou provar para o senhor que o grande número de acidentes que acontece na sua empresa, na área de risco, advém pelo seguinte. O senhor vai subir numa torre, só põe um capacete que pesa 3 quilos, uma bota que vem aqui, que pesa mais 6 quilos, um cinto de segurança que pesa 4 quilos, a corda que pesa tantos quilos. Só dá todo esse equipamento para ele e ele sobe. Só que ele sobe, doutor, em jejum.
sobe sem tomar café, sem nada. E cai lá de cima de fraqueza, de inanição. E ele não toma o café na casa dele porque não dá. Não dá para tomar café de manhã, às vezes sai correndo, não tem leite, não tem pão, não tem essas coisas todas. E aí houve um convencimento de que era verdadeiro, com os dados que eu apresentei, era verdadeiro. Então a empresa, a princípio, começou a dar só para os operários. Porque eu sempre tratei de tratar a coisa no paradigma. Eu conseguia para um, depois metia todo mundo no vôlei. Aí nós conseguimos para os operacionais e hoje todo mundo tem um café com leite pela manhã de graça. E o almoço, que era caríssimo para nós, estamos já na base de, se tivesse continuado, seria hoje 5, 6 dólares uma refeição para nós, nas proporções que ia. No entanto, hoje ela é gratuita. Eu acho isso também um grande avanço no nosso campo. E uma dezena de tantas outras que foram acontecendo, que marcou muito realmente a minha vida no movimento sindical. Acho que, mas o que mais me marcou realmente foi esse início. Essa visão que eu tive que ter, que era possível mudar o perfil do sindicato assistencialista para um movimento pendular, que ia para um movimento totalmente reivindicatório, político. Mas aí tive algumas outras questões, porque aí eu me liguei aí em 80, sim, pois não. Sobre isso que você estava falando de uma lembrança que a gente poderia colocar aí dentro como conquistas da ADC, né? Eu acho que a ADC... Exatamente, a ADC entra. Está aí como parte das conquistas do sindicato. Né? É verdade. É que são tantas coisas, eu me esqueço de ADC. A ADC foi... Porque a Eletropaulo, a Light e depois a Eletropaulo, ela não tinha essa ligação desse mecanismo de lazer. O lazer que houve da empresa era sempre lazer que vinha espontaneamente, isoladamente de uma pessoa. Aí quando essa pessoa, por exemplo, o setor de pesca, o clube de pesca, eram 2, 3 companheiros que gostavam de pescar, começaram a fazer alguns campeonatos, aquela coisa toda, e a empresa então resolveu ceder um local, e fizeram uma sede, a empresa fez, mas o que eu quero dizer é que não foi espontaneidade da empresa. Isso nasceu da vontade individual de cada trabalhador. Ela nunca teve muito essa ligação, por ser canadense, um pessoal que não mexe muito com isso. Em contrapartida, as outras empresas, o Banco do Brasil tinha essa associação do Banco do Brasil, todas as outras grandes empresas tinham essas associações. Aí então surgiu a ideia de se construir uma associação classista dentro da empresa. E aí nasceu a ADC, com esse espírito, com o espírito de poder levar a esses trabalhadores algum tipo de esporte. Fosse no campo de natação, fosse no campo de judô, de futebol, dessas coisas todas. E ela nasceu, eu só não tenho lembrança, isso precisaria checar, se 78 ou 79. Aí ela nasce sobre uma égide forte já de compreensão de todos os eletricitários, que era importante manter um nível esportivo dentro dela. Ela nasce numa égide muito forte de compreender isso. Tanto é que a empresa contribui com uma parte, mas a outra parte são os trabalhadores que pagam a ADC. A ADC tem milhares, 12 ou 14 mil sócios hoje, que pagam rigorosamente. E o sindicato, naquela ocasião, ajudou. E eu me lembro de uma maneira até que ajudei, porque a ADC sempre teve uma característica, ela nunca foi politizada instrumentalizada pelos partidos políticos. Há quem queira pegar, mas por via de sorte ou porque talvez eu, enquanto presidente do sindicato, sempre forcei muito essa barra, ela nunca foi instrumentalizada. Mas numa eleição em 80, o pessoal do PCdoB quis pegar. E quem cabeçou a chapa era um companheiro nosso chamado Barreto, e o Taqueu encabeçava do outro lado. E eu fui lá assistir, saí do sindicato, fui lá assistir essas eleições. E o Taqueu terminou as eleições, contamos os votos, o Taqueu ganhou por 8 votos. Aí pediram recontagem, daqui a pouco contou, só tinha 5 votos. Aí pediram recontagem, tinha 3 votos. Aí eu falei, bom, se contar mais uma vez, eles vão empatar. Aí eu não tive outra alternativa senão virar mesa, mas virar mesa literalmente falando. Não é virar mesa politicamente, nós viramos uma mesa que tinha assim, todas as urnas em cima, nós viramos, se ganha as eleições, o Taqueu vai ter. Porque era sacanagem deles, estavam anulando os votos e o Taqueu tinha ganho. Então, eu até tenho isso como uma participação decisiva, porque também, se caísse na mão do outro, provavelmente a ADC não seria hoje o que ela é.
A instrumentalização teria canalizado para outro campo e provavelmente a empresa, percebendo isso, não investiria mais nela. Os trabalhadores também não investiriam, porque tudo que flui na Eletropaulo tem que fluir dentro de um campo que é apartidário, né? Porque o sindicato, a ADC, consegue reunir dentro deles palmeirense, corintiano, são paulino, santista, protestante, católico, espírita, PT, PCdoB, PT. Quando você está ou no sindicato ou numa associação como a ADC, todo mundo cabe. Na hora que você instrumentaliza, você cria uma parte, né? E uma parte, a etimologia já diz, né? Partido vem de parte. Aí você cria uma parte, e aí não tem mais jeito. Aí nós nunca deixamos fazer. Mas foi muito importante, realmente, a decisão do sindicato em apoiar a ADC em todos os momentos. Eu fiquei durante 12 anos no sindicato, na existência da ADC, quase 10 anos, sempre apoiando, literalmente, a ADC. Tanto é que toda a sede da ADC era no sindicato. Quando eu saí de presidente, 8 andares no sindicato eram da ADC. Aí depois ela criou pernas, criou força, mais dinheiro, e se deslocou e hoje está aí, onde ela está. Como desportista, você usa a ADC, pratica algum esporte, ou praticou pela ADC? Eu disputei uma Olimpíada na ADC, mas já agora, recentemente, que eu digo nos próximos 5 anos passados. Porque eu sou campeão paulista de judô, em 59, fui campeão paulista de judô. Sou campeão brasileiro de luta grego-romana, pouca gente sabe disso. Então eu sempre gostei muito dessa, tanto é que eu montei minha academia no sindicato, na empresa. Quando eu vim para o sindicato, montei a academia dentro do sindicato de judô, de karatê, de capoeira, que está lá até hoje. E incentivei muito o Takeo, como presidente da ADC, que eu só conheci o Takeo como presidente da ADC, a tocar os esportes. Então hoje você tem a ADC, tem uma difusão dos esportes a nível da área de São Paulo muito grande. E tanto é que tem uma Olimpíada, que aliás está transcorrendo agora as Olimpíadas dela. E em 87, 88, eu me inscrevi para um campeonato de judô. Para minha neta, olha, eu vou te ganhar uma medalha. Minha mulher duvidou de mim, porque fazia muito tempo que eu já não fazia isso. Aí fui e ganhei a primeira luta, ganhei a segunda, aí cheguei na final. Sem nenhuma novidade, porque eu tinha condição de fazer isso mesmo sem treinar, né? Porque judô é que nem andar de bicicleta, nunca mais você esquece, né? Falta um pouco de habilidade. Mas tinha um crioulo, meu amigo, que era bom, era um faixa marrom muito bom. E eu subestimei o crioulo e aí crioulo no sentido mais carinhoso da palavra, que eu chamo ele de crioulo até hoje. Subestimei porque eu sabia que ganhava. Aí tomei um Haraigoshi e acabou com a luta, mas eu ganhei a medalha de prata. Ganhei a medalha de prata que está com a minha neta até hoje. Fiz um chaveiro para ela, está até hoje com ela. Mas eu sempre achei que a ADC, na gestão do Takeo, sempre deu uma importância muito grande realmente na questão do esporte dentro. Ela faz jus àquilo que ela se propôs. Ela é esportiva mesmo. Mário, para concluir, como foi um trabalhador chegar no início do Estado? Queria que você me desse assim, a sua visão mais até mais emocional mesmo dessa experiência. Eu acho o seguinte, o meu movimento pendular foi muito grande, né? Você há de convir comigo que, por todo o relato que eu fiz e que pouca gente conhece, e a gente não diz isso até para não parecer demagógico, pode parecer demagogia, eu chegar num canal de televisão e dizer, olha, eu colhi lixo durante 12 anos, isso é demagogia. Meu passado, para mim, apesar de servir muito, eu tenho uma filosofia que o passado, para mim, é um carro potente, com 2 faróis potentes numa estrada escura, mas iluminando para trás. E eu preciso dos faróis iluminando para frente. Então, meu passado, ele me serve de embasamento para não errar mais, mas eu não faço questão de viver sobre esses enfoques saudosistas, né? Tanto é que, se não fosse um depoimento desse, eu jamais teria contado um pouco da minha vida. Mas, para você, por tudo que eu disse, você vê que não foi fácil esse movimento pendular, sair de dentro de uma valeta para você chegar a ministro de Estado. Mas eu cheguei a uma conclusão, que não precisa ser nenhum intelectual, nenhum erudito para saber, que você, tendo uma certa capacidade de entender esse mecanismo político, qualquer um pode ser ministro. Mesmo porque ministro, de fato, esse é um depoimento que eu quero fazer um dia, às vezes do Canal 5, coisa parecida, para todo mundo, o Brasil todo ver. O ministro se o Brasil não tivesse ministro, ele andaria da mesma maneira. Teria que ter o presidente da República e o ministro da Fazenda. Tanto é que eu dei ao coro essa sugestão.
o senhor tira os ministros e coloque todos secretários de Estado. Por quê? É óbvio, porque o senhor me coloca no mesmo status da Zélia, que era ministra, e eu vou lá e quero dinheiro para dar para os aposentados, e ela diz que não, o senhor me subestima, eu fico numa situação muito delicada. Agora, se eu sou secretário de Estado, ela é ministra, ela diz não, e eu sou secretário, não posso peitar com ela. Mas se eu sou ministro, eu tenho obrigação de peitar. E não dá para peitar, porque por tudo que eu conheço hoje, eu sei que não dá. Por quanto seria melhor sermos secretários, mas como não vai conseguir isso, porque o mecanismo de ministro de Estado, o status de ministro de Estado, é uma coisa importante para se fazer política no Brasil, tem que manter. Mas eu cheguei ali e percebi que podia tocar aquilo com muita facilidade. Porque aquilo que eu disse no começo, eu não sei fazer a sopa, mas sei se ela está salgada ou não. Então foi uma coisa, a princípio, pouco complicada, mas eu fiz aquilo que qualquer pai de família faz. Senta com a família, o que eu ganho, o que nós gastamos. Então eu fiz esse cálculo, o que entra na Previdência, o que sai. Aí fiquei decepcionado, porque naquela época já tinha um déficit de 300 milhões de dólares por ano, 300 milhões de dólares por mês, o que dava praticamente 2, 3 bilhões de dólares por ano. Então eu sabia que ela ia canalizar para um ramo muito difícil. Mas tentamos fazer muita coisa. Eu diria, eu não vou generalizar, porque seria até injustiça da minha parte, mas a imprensa, de uma maneira geral, ela nunca destacou muito as minhas atividades. A imprensa, no fundo, ela tripudiou em cima de um trabalhador. Essa é a verdadeira razão do depoimento. Porque, no fundo, a imprensa, ela me viu como uma pessoa que pudesse ser manipulada. Então, quando eu usei da palavra imexível, né, porque eu entendi que o dicionário da língua brasileira, o vernáculo da língua brasileira foi melhorado desta forma, a palavra aparece num momento de contingência difícil ou num contexto diferente, serviu realmente não só serviu de chacota, porque se fosse um intelectual que tivesse dito isso, talvez não tivesse nenhum problema. Quando eu disse que tratava os meus cachorros como seres humanos, eu não menti. Isso é verdadeiro. Eu trato os meus cachorros como se fosse ser humano. Mas o jornalista foi maldosamente magro e disse que cachorro é ser humano. Então, nessas coisas, eu não tenho mágoa, você perguntava nesse tempo. Não. Mas o trabalhador que não pertence a essa casta, e nesse país, onde os trabalhadores valem mais do que elite, nesse país o trabalhador vale mais do que elite, essas elites jamais poderiam realmente aceitar a ideia de um trabalhador chegar a ser ministro. Sabe por quê? Porque se ele chegou a ministro e for um bom ministro, ele pode ser um bom presidente da República, ele pode ser um bom governador, e aí as elites estariam pulverizadas. E as elites que detêm todo esse poder econômico não permitiriam isso, de jeito nenhum. Mas não tenho mágoa, foi uma grande experiência. Você perguntava para mim, você se arrepende de ter sido ministro? Não. Mas pelo status? Não, porque isso nunca me abalou. A minha estrutura é maior do que esse status. Mas foi importante para mim ver como este país caminha hoje. E às vezes eu fico muito cético hoje em relação às propostas políticas da televisão, porque eu sei das dificuldades que tem para encontrar. Mas uma coisa para encerrar meu depoimento, eu queria te ser muito sincero, abrir meu coração assim com a franqueza de um operário. E eu não tenho mágoa de ninguém. A estrutura operária, um operário que entrava às 5, que colhia lixo, não tem humilhações. A grande humilhação foi quando eu recebi meu primeiro salário mínimo, que não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha. Aí eu senti-me sem cidadania, sem estrutura, e isso me deixou humilhado, não perante a sociedade, mas perante a minha filha, que mal balbuciava qualquer palavra. Essa foi a minha única decepção com a vida. O resto, eu acho que o resto é o restolho do restolhão. Obrigado, Mário.